corrige, senão vocês já vão ficar com a correção deles, e aí vocês terão eles refeitos para vocês conferirem com os exercícios depois. Iniciando, vou resolver com vocês aqueles 2 exercícios de ontem, tá? Que deu um probleminha lá na aula, lá nós não tínhamos conseguido, vamos fazê-los hoje. Aqui diz assim, ó, atribuindo-se a logaritmo de 2 o valor de 0,3, então 100 elevado a 0,3 bom, eu tenho que chegar nesses valores aqui. Então, quem é este 100 aqui, ó? Como é que eu posso escrever este 100 aqui? Esse 100, eu posso escrevê-lo da seguinte maneira, ó. 10 elevado ao quadrado elevado a 0,3. Porque 10 elevado ao quadrado é 100. Ora, isso aqui eu tenho uma potência de uma potência. O que que eu faço? Eu conservo a base e eu multiplico os expoentes. Então, esta expressãozinha aqui, se eu conservo a base e multiplico os expoentes, eu vou colocar assim, ó, A na N vezes M, eu também posso escrever isso aqui, M vezes N. Então, essa expressão eu posso escrever 10 elevado a 0,3 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai dar o mesmo valor. E agora, observem um detalhe aqui comigo, ó. Se eu estou dizendo para vocês que o logaritmo de 2 é igual a 0,3, eu estou dizendo que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3. Se eu partir daquela definição de logaritmos, eu posso escrever que 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Está aqui, ó, naquela definição de logaritmos. Ora, se 10 elevado a 0,3 é 2, isto aqui é isso aqui. Então, aqui vai ser 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, isto aqui é 4. A minha resposta está aqui na letra B. A número 9, que também nós tínhamos dado uma blugada nela, vamos resolvê-la da seguinte maneira. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma aqui. Se eu tenho soma, se alguém tentando entrar na aula, não vai conseguir, né? Porque eu não vou voltar lá para aceitar. São 10 e 15. Então, aqui, ó, como eu tenho soma de logaritmos, isto, trabalhando com aquela propriedade, ó, logaritmo de A mais o logaritmo de B, eu posso dizer que isso é o logaritmo de A vezes B. Então, aqui eu posso escrever que x é o logaritmo na base 2 de 3 vezes 9 vezes 27. X vai ser o logaritmo na base 2 de quem? Quanto é 3 vezes 9? 3 vezes 9, 27. Está aqui. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 27, isso aqui dá 729. Isso aqui vai me dar 729. Então,
x é igual ao logaritmo na base 2 de 729. Ora, se eu decompor o 729, se eu decompor este 729, eu vou chegar a uma conclusão de que 729 é 3 elevado a alguma coisa. Não vai me adiantar. Bom, eu quero saber aqui, ó. Agora eu pergunto para vocês, quem é o logaritmo na base 2, aqui, ó, 729. O que eu tenho aí? Quem é o logaritmo de 512 na base 2? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 64, 128, 256, 512. Isso aqui vai ser 8. Isso aqui vai ser 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Isso aqui vai ser 9. Isto aqui vai ser 9. Quem é o logaritmo na base 2 de 1024? 1024 é 10, porque 512 vezes 2 dá os 1024. Então, observem que o número logaritmo na base 2 de 729 está aqui no meio. Está entre o logaritmo de 512 e o logaritmo de 1024. 729 está aqui no meio. Então, ele está entre 9 e 10. Ele é maior que 9 e menor que 10. Maior ou igual a 9, menor ou igual a 10. Ele está ali na letra D. Ele está ali no meio deles ali. Tá? Vamos lá. Feita aquelas duas que tinham ficado pendentes, voltamos. Aqui agora nós temos aqueles exercícios que eu coloquei lá para vocês de mudança de base. Então, ele me diz aqui, ó, logaritmo de x na base y é 3. Está me dando esse valor aqui, ó. E ele quer saber o logaritmo de y na base x. Ora, se eu sei que o logaritmo de x na base y é 3, eu preciso passar esse logaritmo aqui, este logaritmo aqui, esse aqui que está na base x, eu tenho que passar para a base y. Então, isto aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar logaritmo de y, logaritmo de y na nova base y, que é o que eu quero passar, sobre o logaritmo de x na nova base y. Apliquei aquela propriedadezinha que vocês têm lá, ó. Logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A na nova base C, coloquei lá assim para vocês, sobre o logaritmo de B na nova base C. Tá aqui. Essa regrinha vocês têm lá. Tá lá. Tá lá para vocês essa regrinha. Então, eu apliquei ela aqui. Agora, aqui eu tenho logaritmo da base na própria base. Pela definição dos logaritmos, isso aqui é 1. Por isso que eu disse, não faltem as aulas de logaritmo. Ó.
por definição, eu sei que isso aqui é 1. E quanto é o logaritmo de x na base y? Está aqui, é 3. Então, aqui está a resposta. Ou seja, o logaritmo de x de y na base x é 1/3. Está ali. Resolvendo agora, eu tenho uma equaçãozinha aqui, ó, onde aqui eu tenho y igual logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo 27, eu posso escrever aqui, ó, 3 na terceira, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, na base 25. Bom, o que eu posso agora fazer? Eu vou levar tá? Então, aqui vai ficar y igual log de 5 na base 3 vezes. Aqui vai ficar logaritmo de 3 elevado à terceira na base 3 sobre o logaritmo de 25 na base 3. Transformei tudo para a base 3. Isto vai ficar logaritmo de 5 na base 3 vezes, aqui, ó, logaritmo da base na própria base elevado a um expoente, ele é igual ao expoente, e aqui eu vou ficar com logaritmo de 5 ao quadrado na base 3. Isto agora vai ficar log de 5 na base 3 vezes 3 sobre 2 vezes o logaritmo de 5 na base 3, que ele 2 vezes isto aqui. E isso aqui eu posso escrever assim para vocês entenderem, ó. Logaritmo de 5 na base 3 vezes 3 sobre log de 5 na base 3 vezes o log de 5 na base 3, que vai ficar 2 vezes o logaritmo de 5 na base 3. Aqui, ó, tá? Aqui. Então, isso aqui, ó, eu posso cortar esse logaritmo com um desses logaritmos aqui, porque está multiplicando aqui, ó. Então, eu vou ficar y igual a 3 sobre o logaritmo de 5 na base 3. Este é o valor de y. Aqui está o meu valor de y. 3 sobre o logaritmo de 5 na base 3. A questão número 3 me diz, logaritmo de 2, 0,3, logaritmo de 3, 0,48. Ele quer o logaritmo de 3 na base 2. Eu há pouco disse para vocês, a gente procura levar para a mesma base. Só observem um detalhe agora aqui, ó. Aqui eu tenho logaritmo de 3, isso aqui está na base 10, e aqui também está na base 10. Se ele está na base 10, se ele está na base 10, vamos apagar aqui. Se ele está na base 10, eu vou levar esse logaritmo aqui, que está na base 2, eu vou levar ele para a base 10. Então, isso aqui vai ficar log de 3 na base 10
sobre o log de 2 na base 10. Ora, quanto é o log de 3 sobre o log de 2? Está aqui, logaritmo de 3 é 0,48. Logaritmo de 2, ele me diz lá, ó, 0,3. Se eu tiver que resolver esta divisão aí, eu vou chegar, ó, 0,48 divididos por 0,3. Isto vai me dar 1,6. 1,6. Então, cheguei à conclusão que o logaritmo de 3 na base de 2 é 1,6. Está aqui. Está aqui a resposta. Entendido, gente? Aqui da base 2 eu passei para a base 10, porque eu preciso trabalhar com estes valores aqui, que a questão está me oferecendo. A questão número 4 lá me dava... Me diz que o logaritmo de 2 é 0,3010. Isso aqui está na base 10. E pede para calcular o logaritmo de 2 na base 100. Então, vamos lá. Logaritmo de 2 na base 100 vai ser o logaritmo de 2 na base 10 sobre o logaritmo de 100 na base 10. Eu não preciso escrever a base ali, né? Vocês sabem disso. Então, logaritmo de 2, eu tenho lá 0,3010. Quem é o logaritmo de 100? Já mostrei para vocês, ó. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Logaritmo de 100 na base 10 é 2. Como é que eu sei que é 2? Se aqui a base é 10, e eu posso trabalhar com a definição de logaritmos, ou seja, inverter aqui, transformar numa exponencial, 10 na x é igual a 100, 10 na x é 10 ao quadrado, x é 2. Então, aqui é 2. Ora, se aqui é 2, eu tenho lá que o logaritmo de 2 na base 100 é 0,3010 divididos por 2, isto dá 0,1505. 4 casas, ok? Aqui agora nós temos logaritmo da raiz cúbica de 16 na base 1000. Vou passar para a base 10. Então, isso aqui vai ser logaritmo da raiz cúbica de 16 sobre o logaritmo de 1000. Esse logaritmo de 1000, já cheguei à conclusão que vai ser 3. É o número de zeros. Então, ali em cima vai ficar... Vou botar mais embaixo aqui, senão não vai dar. Aqui em cima vai ficar logaritmo da raiz cúbica, aqui, ó, 2 na quarta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, sobre o logaritmo de 1000. Isto vai ficar o logaritmo de 2 na 4 terços sobre o logaritmo de 1000. Isto vai ficar 4 terços do logaritmo de 2 sobre o logaritmo de 1000. Agora vai ficar 4 terços vezes 0,3010 sobre 3. Ora, multiplicando ali, ó, 4 vezes 0,3010
Aquilo vai dar 12,1,204, 1,204, que eu vou dividir por 3, que eu vou dividir por 2. Isso aqui. Então, aqui vai ficar, ó. Aqui vai ficar 1,204 divididos por 3, vai me dar 0,4013. 0,4013, que eu vou dividir por 2. Isto divididos por 2 vai me dar 0,20666. Posso arredondar isso aqui para 0,2007. Aqui está o valor do logaritmo da raiz cúbica de 16. Aqui está o valor do logaritmo de 2 na base 100. Ok? Vamos lá. Aqui ele me diz assim, ó, logaritmo de 2 na base 20 é A. Logaritmo de 3 na base 20 é B. Eu preciso trabalhar com isso aqui. Se eu preciso trabalhar com isso aqui, eu tenho que pegar esse logaritmo de 5 que está na base 6 e passar para a base 20. Aqui eu vou passar para a maior base, porque eu preciso trabalhar com isso aqui. Ele vai me escrever em função de A e B. Quem é o logaritmo de 20? Quem é o logaritmo de 5 na base 6? Isso aqui vai ser o logaritmo de 5 na base 20 sobre o logaritmo de 6 na base 20. Bom, agora vamos lá. Isso aqui vai ser o logaritmo de 5 na base 20 sobre o logaritmo na base 20, o 6 é 2 vezes 3. Agora vou começar a trabalhar com aquelas minhas propriedades operatórias. Aqui vai ficar logaritmo de 5 na base 20 sobre o logaritmo de 2 na base 20 mais o logaritmo de 3 na base 20. Se eu tenho logaritmo de um produto, eu tenho uma soma de logaritmos. Esses aqui eu já tenho, ó. Aqui eu já tenho, que é o A e o B. Então, já vou facilitar a minha vida aqui, ó. Que vai ser logaritmo de 5 na base 20 sobre A mais B. Já troquei aqui pelos valores, ó. Eu tenho aqui o logaritmo de 2 na base 20 e eu tenho o logaritmo de 3 na base 20. Eu já troquei ali. Agora, observem. Aqui vai ficar logaritmo de 5 na base 20 sobre A mais B. Mas quem é o logaritmo de 5? Ele não me dá lá o logaritmo de 5. Ele não me dá. Mas eu me lembro que o Zé falou lá na aula que o logaritmo de 5, seja a base que for, ele é o logaritmo de 10 na base que for, divididos por 2. Lembram disto? Eu falei isso para vocês. Que aí ele vai ficar o logaritmo de 10 sobre o logaritmo de 2. Ora, é verdade, mas aqui a minha base é 20, Zé. Ora, se a minha base é 20, eu vou dividir o 20 por quem? Por 5. Porque 20 dividido por 5 eu sei que dá 4.
Então, olha aqui, ó. Eu vou dividir por 4, então. Então, aqui vai ficar agora o seguinte, olha aqui, ó. Logaritmo na base 20 de 20 divididos por 4, porque 20 divididos por 4 eu sei que é 5, sobre A mais B. Ora, logaritmo de uma divisão, eu aqui tenho logaritmo de 20 na base 20, menos o logaritmo de 4 na base 20, sobre A mais B. O logaritmo de 20 na base 20, eu sei que é 1. Então, isso aqui vai ficar 1 menos... Aqui eu posso escrever, ó, logaritmo de 2 na base 2, na base 20 elevado ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, sobre A mais B. E isto aqui, ó, então vai ficar, ó, 1 menos 2 vezes o logaritmo de 2 na base 20 sobre A mais B. Ora, eu tenho esse logaritmo de 2. Isto vai ficar 1 menos 2A sobre A mais B. Aqui está a minha resposta do logaritmo de 5 na base 6. Legal essa questãozinha aí, bem bacana. Trabalha com mudança de base, trabalha com propriedades operatórias. É por aí que nós vamos vir, assim, na prova, aí vão vir com questões desse tipo, assim, mais ou menos isso aí. Vamos lá. Questão número 6. Eu tenho aqui agora uma equação de logaritmos, porque eu sei que ela está igualada a alguma coisa, ó. E eu tenho logaritmos de bases diferentes. Aqui eu tenho base 10, e aqui está a base 100. Antes de pensar em resolver, eu tenho que passar para a mesma base. E para que base eu vou passar? Eu vou passar para a menor base. Eu vou passar para a base 10. Então, isso aqui vai ficar logaritmo da raiz de x mais, agora aqui, ó, logaritmo de x na nova base 10 sobre o logaritmo de 100 na base 10 igual a 2. Aqui eu vou ficar com o logaritmo de x elevado a 1 meio, tirei do radical, mais o logaritmo de x sobre 2, que o logaritmo de 100 na base 10 é 2, isto é igual a 2. Este expoente vai pular para frente multiplicando o logaritmo, então vai ficar 1 meio vezes o logaritmo de x mais o logaritmo de x sobre 2 igual a 2. Agora, observem aqui, ó, 1 meio vezes o logaritmo de x, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever, logaritmo de x sobre 2, mais o logaritmo de x sobre 2 igual a 2. O que eu tenho aqui? Logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de x na base 2, eu posso conservar a base e somar os logaritmos. Isso aqui vai ficar 2 logaritmo de x na base 2 igual a 2. Concordam comigo? Sim. Ora, logaritmo de x mais logaritmo de x dá 2 logaritmo de x. Eu posso simplificar isso aqui? Posso, está dividindo. Vou ficar com logaritmo de x igual a 2. Aqui a base é 10. Vou fazer o giro. 10 elevado ao quadrado é igual a x. X é 100. Está aqui. Cheguei à conclusão. Meu x é 100. Quem é
minha condição de existência? Minha condição de existência. Quem é a minha condição de existência? Este x tem que ser maior do que zero, e 100 é maior do que zero, e esse outro x aqui também tem que ser maior do que zero, porque não existe raiz de número negativo. Então, quem é a solução dessa minha equação? A solução é o 100, porque o 100 é maior do que 10, satisfaz a minha condição de existência. Ok, gente? Vamos lá. Qual o conjunto solução da equação? Logaritmo na base 2 de 3x menos 1 menos logaritmo na base 4 de x mais 1 igual a 1 meio. Ó, base 2 e base 4. É uma equação, ele já está me dizendo aqui. Eu vou passar esta equação para a base 2. Então, vou ficar aqui. Log de 3x menos 1 na base 2, menos log na base 2 de x mais 1, sobre log na base 2 de 4, isso é igual a 1 meio. Observem um detalhe aqui, ó, que eu vou fazer aqui para vocês verem aqui, ó. Vou marcar em azul aqui, ó. Esse logaritmo aqui, ó, eu vou puxar e vou calcular ele aqui, ó. Olha aqui. Logaritmo de 2 na base 4, eu vou chamar isso aqui de x. Se eu fizer o giro, tá? Eu vou ficar com 4. 4 na x igual a 2. 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 na 2x igual a 2. Isso aqui é 2 na 1. Cortei. X é 1 meio. Cheguei à conclusão que o logaritmo de 2 na base 4 é 1 meio. Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó. Log na base 2 de 3x menos 1, menos log na base 2 de x mais 1, sobre 1 meio, igual a 1 meio. Ah, eu poderia ter pego esse aqui e ter passado para a base 4? Poderia. Ia ficar lá com log de 2 na base 4, ia ficar a mesma coisa, só que o denominador ia ficar ali. Bom, como eu preciso reduzir tudo ao mesmo denominador, ó, quem vai ser meu denominador comum? 1 meio. 1 meio divididos por 1 dá 1 meio vezes, então vou ficar com 1 meio do logaritmo na base 2 de 3x menos 1. Pode ser. Menos, aqui, logaritmo na base 2 de x mais 1, igual 1 meio divididos por 1 dá 1 meio. 1 meio vezes 1 meio, isso aqui vai me dar 1 quarto. E eu vou tirar o denominador, ó. Então, o que vai ficar agora aqui, ó? Vai ficar 1 meio. Vou ficar com o seguinte aqui, ó. Logaritmo na base 2 de 3x menos 1 elevado a 1 meio, puxei o expoente lá para cima, divididos, isso aqui é menos, então é uma divisão de logaritmos, divididos pelo logaritmo
na base 2 de x mais 1, isto igual a 1/4. Que isso aqui eu posso reduzir assim, ó. Logaritmo na base 2 de 3x menos 1 elevado a 1/2 sobre x mais 1, isso é igual a 1/4. Vou fazer o giro aqui, vou fazer meu giro, então vou ficar 2 vezes 1/4, vai ficar 2/4, vai ficar 1/2. Então, vai ficar 1/2. Já vou botar diferente aqui para reduzir por causa do espaço. Que vai ficar 3x menos 1 sobre 2, divididos por x mais 1. Isso aqui vai ser 2 vezes 1/4, vai ficar 2/4, isso vai ficar igual a 1/2. Se isto aqui fica igual a 1/2, eu vou multiplicar isto aqui por x, e aqui, quando eu fiz o giro, eu já tirei meu logaritmo. Vou apagar isso aqui, que eu ganho espacinho aqui. Aqui, ó. Aqui agora vai ficar 2 vezes 3x menos 1 sobre 2, igual a 1 vez x mais 1, x mais 1. Vou cortar 3x menos 1 igual a x mais 1. 3x menos x, 2x igual a 1 mais 1, 2. X igual a 1. Ora, vamos lá. Vamos olhar um detalhe agora aqui, ó, que eu preciso prestar atenção. Vamos lá, aqui, fazer em verde. Tem amarelo aqui. Eles perderam ontem, tá bom. Vamos lá, aqui, ó. Condição de existência. Vou fazer aqui pequenininho, ó. Esse 3x menos 1 tem que ser maior do que 0. O x tem que ser maior que 1/3. 1 é maior que 1/3? É. Esse x mais 1 tem que ser maior do que 0. Esse x tem que ser maior que menos 1. 1 é maior? É. Quem é a solução da minha equação? A solução da minha equação está aqui. É 1. Tá? Hoje eles nem falam na aula. Vamos lá. Questão número 8. São 10 para as 11. Dá para a gente resolver a 8, eu acho. Vocês têm aula às 11, né? Sim ou não? Sim. 8, tem a 8, a 9 e a 10, então não vai dar tempo. Então, vamos fazer o seguinte. Vou interromper a aula com vocês hoje aqui, vamos parar de gravar. Vamos interromper a gravação.